Olá, pessoal, espero que estejam bem. Então, vamos mais uma aula online. A gente está falando de espaços vetoriais e vamos começar a aula de hoje falando de soma de espaços vetoriais. Na verdade, soma de subespaços vetoriais. Isso porque, para ser um subespaço vetorial, um conjunto tem que ser subconjunto do espaço vetorial V e também tem que ser espaço vetorial, tem que ter as mesmas condições, tem que satisfazer as mesmas condições que um espaço vetorial satisfaz. Então, o que é a soma? A soma, que vai ter o mesmo símbolo que nós usamos na adição de números reais, né? Vai ser o conjunto de todos os vetores. E aí quando eu digo vetores também, eu estou generalizando, já que é um elemento de espaço vetorial, mas a gente viu exemplos de espaço vetorial, que pode ser espaços vetoriais de polinômios, de funções, de matrizes, né? Então, é só para generalizar. Então, ó, é o conjunto de todos os vetores que são resultantes da soma de um vetor do subespaço U com outro vetor do subespaço W. Simples assim, né? Se a gente pegar a soma, todas as somas de um vetor de U com um vetor de W, o resultado vai ser o espaço vetorial, U mais W. Esse diagrama aqui está relacionado ao teorema 8. Ele é um diagrama de Venn, que é relacionado a diagramas de conjuntos, e eu vou fazer uma associação do teorema 8 com o que a gente estudou um pouquinho que a gente estudou no ensino, que a gente estuda no ensino médio. O teorema fala sobre as dimensões, a dimensão da soma relacionada com a dimensão de cada espaço, né, usado para fazer essa soma. Então, ele diz, primeiro, que se U e W são subespaços de dimensão finita, então os dois são finitos, a soma também vai ser. Bom, isso é intuitivo. Mas, além disso, esse teorema quantifica a dimensão da soma de dois subespaços. Então, ele diz que a dimensão da soma de U com W é igual à dimensão de U com dimensão de W menos a dimensão da intersecção. Sim, porque eles podem, assim como os conjuntos, os subespaços vetoriais, a gente vai ver exemplos depois, subespaços vetoriais podem ter intersecção. Então, na conta da dimensão, a gente tem que subtrair, porque senão a gente teria uma dimensão da soma muito maior do que ela é. E aí, esses diagramas, ó, fazendo de conta que são conjuntos A e B dentro de um universo U. Lá no ensino médio, a gente vê que o número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais número de elementos de B, mas a gente tem que descontar o número de elementos da intersecção de A com B. Porque se a gente for, vou fazer um desenho aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, essas linhas azuis estão contando o número de elementos de A. A linha vermelha está contando os números de elementos de B. Mas vocês notam que na intersecção, esse número, justamente o número de elementos da intersecção de A com B, contou duas vezes. Então, por isso que na união a gente precisa descontar. Na união a gente precisa descontar, e para definir a dimensão, né, da soma de subespaços é a mesma coisa. Então, para a gente relacionar algo que a gente já sabe. Depois da soma, a gente tem um subtipo de soma muito específico, que é a soma direta. A soma direta, ela tem que ter duas condições principais para ser chamada de soma direta. Inclusive, vai ter um símbolo agora diferente, vai ser um mais dentro de um círculo. Então, ó, um espaço vetorial. Primeiro, a gente tem que definir que a soma de dois subespaços é o subespaço inteiro. Então, se um espaço vetorial é definido como a soma de dois subespaços de V, U e W,
de forma que todo vetor V pertencente ao espaço vetorial V é escrito de maneira única. Então, assim, ó, não basta só ser a soma, não basta ser todas as somas, é uma soma de maneira única. Então, para cada vetor do espaço vetorial V, tem que só existir a combinação de um vetor U do espaço vetorial U com um vetor W do espaço vetorial W que resulte nesse vetor V, tem que ser de maneira única. E notem que ao dizer isso, eu estou dizendo que a soma de U com W é o V, é todo o espaço vetorial V. Quer dizer que ele sobrepõe e não sobra nenhum vetor de V que não seja a combinação da soma de U com W. Então, forma todo espaço V e ainda de maneira única. Então, por exemplo, e essa situação aqui do diagrama anterior já não poderia ser uma soma direta. Primeiro, porque U com W não dá V, ó, porque tem toda essa parte de fora aqui, ó, que, então, ou seja, teriam vários vetores V aqui que não são soma de U com W, mas que pertencem a V, e ainda por ter intersecção aqui, alguns não seriam de maneira única. Então tem que acontecer essas duas coisas para ser soma direta. Uma consequência disso é que a intersecção de U com W só pode ser o vetor nulo. Bom, então vamos ver por que só pode ser o vetor nulo. Bom, primeiro, como eu disse antes, para ser subespaço tem que ser espaço. Então, se U é espaço ou subespaço, o vetor nulo tem que pertencer a U. Mas W também é, então o vetor nulo também pertence a W. Isso quer dizer que U e W têm elementos em comum, ou seja, esse vetor nulo está na intersecção de U com W. Acontece que não pode ter mais ninguém, porque justamente se tiver mais algum vetor, como aqui no diagrama da intersecção de U com W, quer dizer que alguns vetores V que estão aqui podem ser escritos de maneiras diferentes, né? Justamente porque são elementos que estão nos dois espaços. Então, não é determinado de uma maneira única, né? Então, consequentemente, o vetor nulo tem que ser o único elemento para garantir aqui a escrita de maneira única, certo? E se a intersecção dos subespaços vetoriais, que forma uma soma direta, né, do espaço vetorial V, outra consequência é que, já que a dimensão dessa intersecção, se a intersecção só tem o vetor nulo, a dimensão desse conjunto seria zero, porque só tem um vetor zero, né? Lembram que o vetor nulo corresponde a um ponto. Um ponto não tem dimensão, ou melhor, dimensão zero. Então, aqui, a dimensão da intersecção é nula. Então, se a gente consegue que V seja a soma direta de U com W, e a gente usar a fórmula do teorema 8, a dimensão da intersecção é zero, então quer dizer que a dimensão de V é simplesmente a dimensão de U mais a dimensão de W. Esse resultado a gente vai usar mais adiante quando a gente falar de núcleo e imagem de transformações lineares que vem a seguir. Certo? Para fixar um pouquinho mais de ideia, vamos trabalhar, né? Porque assim, ó, eu reconheço, tá muito abstrato para a gente entender realmente esses conceitos. Então vamos agora para a prática. Então aqui, ó, V, como eu disse para vocês, é um espaço vetorial. A gente chama os elementos de vetores, mas é um espaço de matrizes. O espaço das matrizes quadradas 2 por 2. Agora, U é o conjunto das matrizes cuja segunda linha é nula. Então, quem é U? Eu vou escrever aqui U. Ó. Então, é o conjunto das matrizes 2 por 2 em que a segunda linha é nula.
Então, aqui, ó, nós temos elementos da primeira linha, genericamente A e B, em que A e B pertence aos reais, né? Então, eu vou decidir que são números reais, como geralmente a gente trabalha. E W é o conjunto das matrizes cuja segunda coluna é nula. Então, eu vou escrever um pouquinho diferente aqui. A segunda coluna é nula. Então, aqui tem 0, aqui tem 0. Então, também, ó, tem dois coeficientes. Meu Deus. Então, tem dois coeficientes a trabalhar aqui. Para não usar o mesmo A e B, eu vou usar C e D. Então, C e D aqui pertencente aos reais. Tá? Então, letra A, defina uma base para O. Para definir uma base, a gente tem que pensar em vetores ou matrizes linearmente independentes e que sejam no mesmo número da dimensão de U. A dimensão de U é 2. A dimensão de W também é 2. Né? Por que eu sei isso? Eu lembro da aula passada, né? Que se eu só tenho, é como aqui, ó, nessa matriz, que eu teria 4 elementos a determinar, eu só tenho 2. Tanto no espaço vetorial U quanto no espaço vetorial W. Então, nós vamos ter 2 dimensões, porque elas vão equivaler a um vetor de 2 dimensões, porque só basta definir 2 coordenadas para definir, entre aspas, né, para definir a matriz. Então, aqui, eu vou fazer a letra A. Eu vou pensar na base mais simples possível. Eu já sei que eu tenho que ter apenas 2 matrizes LI, então eu vou pensar nas canônicas, vou pensar na mais fácil. Então, 1, 0, 0, 0, ou seja, aquela que vai gerar o elemento A, e a canônica 0, 1, 0, 0, que vai gerar o elemento B. Como é que eu estou dizendo vai gerar? Como é que eu sei? Porque a gente sabe que definindo uma base, todos os elementos desse espaço vetorial são combinações lineares dessa base, uma combinação única. Então, se eu fizer, por exemplo, AB00, isso aqui é A vezes a matriz 1000, que está na base, mais B vezes a matriz 0100. Então, essa combinação linear garante que essas duas matrizes geram o subespaço vetorial U. Até vou botar U, né, relacionado, porque depois a gente vai ter o W. Letra B, a base de W. Vou fazer parecida na mesma lógica aqui, só que vai ser da primeira coluna. Então, esse é semelhante, 1001, porque é relativo ao C, e depois 0010, relativo à posição do D. Também a mesma história. C, essa matriz que é de W, C0, D0, ela é igual a C vezes 10000 mais D vezes 0010. Então, provamos que gera, sabemos que são LI, porque estão dentro da canônica do espaço vetorial 2 por 2. Então, tá aí o que foi pedido. Letra C, determine U mais W. Então, quem é o mais W? Vou pensar num elemento. Um elemento de U mais W, o que é? É uma soma dos elementos de U com os elementos de W. O que isso vai gerar? Vai gerar uma matriz cuja característica, ó, vai ser ter 0 aqui na posição A22. Então, aqui, ó, o primeiro elemento não necessariamente vai ser 0, o elemento 1, o elemento 2, o elemento 2, 1,
aqui não vão ser zero. Então, aqui eu posso ter aqui, ó, um x, um y e um z, em que x é A mais C, y é B e z é D, né, com essa característica. Então, ó, são definidas, né, essas três posições e essa daqui é nulo. Então, esse vai ser o espaço vetorial U mais W, vai ser o conjunto das matrizes x, y, z, 0, em que x, y, z pertence aos reais. Certo? Então, aqui determinamos U mais W. Viu que aqui na prática ele é mais fácil do que a gente estava conversando na teoria. Se vocês duvidarem, mas aqui vai sobrepor o A com o C, tá, mas vai gerar um número, né? Então, ali naquela posição vai ter um elemento que não necessariamente vai ser zero, mas essa posição aqui, ó, do A22 necessariamente vai ser zero. Então, é essa característica do espaço vetorial de U, da soma, né, do espaço vetorial U e W. Então, V é igual à soma direta de U mais W? Com certeza não. Primeiro, porque aqui que a gente definiu a soma é diferente, U mais W é diferente do conjunto de todas as matrizes 2 por 2, porque justamente especificou aqui que nessa posição tem que ser zero. Então, não gera todas as matrizes. Daí, já não é a soma. E outra, se a gente pensar na intersecção de U com W, quem é a intersecção? São as matrizes de ordem 2 por 2, em que 3 elementos são nulos. Então, notem aqui, ó, não está no exercício, mas eu vou pensar na relação da dimensão. Ó, notem aqui, como eu determinei a intersecção de U com W, mesmo sem ele pedir, eu vejo que a dimensão da intersecção de U com W é 1, ó, porque só depende de um elemento, né? Porque das três posições das matrizes, ó, as duas posições de U, que é a primeira linha, com a primeira coluna, qual é o elemento em comum? O da primeira linha e o da primeira coluna. Então, ali, não necessariamente a gente vai ter um zero, pode ser qualquer número real. Então, a dimensão da intersecção de U com W é 1. E o que a fórmula nos dizia? Ó, a dimensão de U mais W é igual à dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da intersecção. E realmente a gente pode averiguar isso, ó, porque a dimensão de U mais W é 3, ó. Tem 3 aqui, ó, é equivalente a R3. Exatamente, ó, equivalente a R3. Porque x, y e z são variáveis livres. 3 variáveis livres são relacionadas à dimensão 3. Então, aqui, ó, dimensão de U é 2, dimensão de W é 2, e dimensão da intersecção é 1, ó, 4 menos 1, 3. E realmente, né, fechou com o teorema 8. Então, aqui, ó, se D tiver resposta negativa, determine U e W para que V seja a soma direta de U com W. Então, a gente tem que pensar que se a gente somar U com W, não pode acontecer que nem aconteceu aqui. Que não pode gerar um elemento aqui que seja especificamente zero. Teria que gerar todos os elementos da matriz 2 por 2, por exemplo, x, y, z, w. Teria que ter um elemento aqui. Então, para aproveitar a matriz que a gente já tem aqui, ó, o que eu posso dizer? Eu posso aproveitar o mesmo U. Então, aqui, ó, só que eu vou ter que apagar aqui, ó, para fazer a letra E. E o W, ó, vai ser muito fácil a gente definir aqui a soma direta se a gente pensar que a segunda linha são elementos nulos
e o W, a primeira linha são elementos nulos. Então, quando a gente unir, vai ter uma matriz 2x2, né, completa, né, vai gerar o espaço vetorial das matrizes 2x2, e a intersecção, a única intersecção possível é o vetor nulo, né? Porque aqui é a primeira, é a segunda linha que tem que ser zero, aqui é a primeira, então se juntar as duas, a única matriz que vai sair é a matriz nula. Então é esse aqui, tá? Resposta da letra E. Uma das possibilidades, teriam outras, tá, pessoal? Essa daqui eu acho que é a mais fácil, assim, a mais dada pelo exercício. Certo, vamos agora falar de coordenadas. Isso aqui é interessante porque dentro do que a gente vai estudar depois, aliás, vai fazer mais sentido, inclusive. Então, primeiro, a gente, só recapitulando, que a gente tem, para ter uma base de um espaço vetorial, a gente tem que ter num espaço vetorial n-dimensional, ou seja, a dimensão é n, então a minha base tem que ter n vetores ali. Né? E lembrando, de novo, né, que quando se fala vetor desse espaço vetorial, não necessariamente é vetor-vetor. Né? Pode ser um polinômio, pode ser uma matriz, pode ser outro elemento qualquer, desde que satisfaça, claro, as condições dadas de espaço vetorial. Né? Então, a gente sabe, que a gente já definiu nas aulas anteriores, que para cada vetor V, ele do espaço vetorial, ele é obtido por meio de uma combinação linear única dessa base. Então, notem que independente desses elementos aqui serem matrizes, ou até mesmo os próprios vetores, funções, sei lá, qualquer coisa, qualquer elemento matemático que não seja um vetor, a gente vai conseguir relacionar esses escalares, essa sequência de escalares aqui, ó, gerada da combinação linear, vai conseguir separar somente esses escalares e montar um novo vetor. Então, ó, tirando esses escalares, né, a gente vai ter n números em linha formando exatamente um vetor. Ou seja, independente do vetor, do espaço vetorial que nós tenhamos, a gente consegue relacionar todos os elementos desse espaço vetorial com um vetor, sem necessariamente ele ser. Então, isso é bastante interessante, até porque geralmente até a gente relaciona com Rn. No Rn as coisas são mais fáceis, a gente sabe trabalhar mais, né? Então a gente tem mais conhecimento sobre isso. Então, se a gente consegue associar, sei lá, um espaço vetorial absurdo, mas com essa combinação linear e pegar só os vetores desses escalares resultados da combinação linear, a gente vai poder fazer de um tudo com esse espaço vetorial. Né? Então facilita bastante. Para diferenciar, né, de um vetor-vetor de Rn mesmo, a gente vai usar os colchetes para fazer essa diferenciação. E quando tiver essa combinação linear relativa a essa base S, a gente vai especificar aqui usando a notação também, ó, o vetor V entre colchetes com esse S especificando até nas coordenadas. Ó, justamente isso que a gente vai fazer no exemplo 18, que são polinômios. Ó, considera o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2, que é o P2. Então, ó, aqui está dados P1, P2, P3, são a base S de P2, uma base, né, porque a gente viu que são várias possíveis. Obtém as coordenadas do vetor V nessa base S. Então, vamos ver, ó, a dimensão desse espaço é 3. Né? Aí vem os 3 polinômios, né, que pertencem à base. Mas isso quer dizer que quando a gente fizer a combinação linear,
a gente vai ter 3 constantes, que aqui eu vou chamar de A, B e C. Né? Então, A vezes P1 mais B vezes P2 mais C vezes P3. Então, esse é o que vai gerar, a combinação que vai gerar 2t ao quadrado menos 5t mais 9. E o A depois, ó, quem vai ser as coordenadas do vetor V nessa base S? Vai ser A, B, C. Agora a gente só tem que fazer as contas. Inclusive, esse é um momento de quem tem mais prática pode acelerar o vídeo ou pular o vídeo. Então, aqui AT mais A mais BT menos B. Aqui eu vou desenvolver esse produto notável T menos 1 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo multiplicado por C. Então, é CT ao quadrado menos 2CT mais C. Então, aqui, ó, vou separar o que tem T ao quadrado, só tem um termo que tem a T ao quadrado. Os termos que tem T é A, B e menos 2C. E de termo independente que sobra, A menos B mais C. Então, isso tem que ser igual a 2t ao quadrado menos 5t mais 9. Então, notem aqui, ó, que para os dois polinômios serem iguais, ó, os coeficientes de t ao quadrado têm que ser iguais. Então, c tem que ser igual a 2. Os coeficientes de t têm que ser iguais. Então, A mais B menos 2C igual a menos 5. E os termos independentes têm que ser iguais. Então, A menos B mais C tem que dar igual a 9. Ó. Um sistema até bem fácil de resolver, porque como aqui a gente já descobriu quem é o C, por uma casualidade, né? A gente consegue descobrir o valor de A e B fácil. Então, aqui, ó, A mais B, eu vou passar o 2C somando. Então, menos 5 mais 4, isso vai dar menos 1. E aqui, A menos B é igual a 9 menos C, então vai ficar 7. Então, é esse sistema que a gente vai ter que resolver. A mais B igual a menos 1 e A menos B igual a 7. Então, fazendo a soma, 2A igual a 6, quer dizer que A igual a 3. E fazendo a subtração, 2B igual a menos 8. Então, B igual a menos 4. Tá? Então, como a gente tem que ter nesse ponto do conteúdo bastante prática em resolver sistemas, agora eu só vou escrever as coordenadas do vetor V na base S. Ó, com colchetes. Cadê o A? A é 3, B é menos 4 e C é 2. Então, aí, as coordenadas do vetor V. Continuando, vamos fazer o exemplo 19 agora com o espaço R3 de fato, espaço de vetores, mas numa base diferente da canônica, que é, né, a base IJK. Então, a gente tem a base 1, o 2 e o 3, e a gente vai determinar as coordenadas desse vetor V, que na base canônica tem coordenadas 5, 3, 4, nessa nova base. Então, novamente, a gente vai ter que pensar que V é combinação linear dos vetores da base. Então, escrever como A1, U1, mais B, U2, mais C, U3. Então, 5, 3, 4, fazer igualdade, né? Fazer essa multiplicação, soma. Né? Então, aqui vai ficar A menos A0, mais B, B0, mais 0, CC. Isso quer dizer que, somando com a operação trivial de adição, né? Então, aqui vai dar A mais B, na coordenada y menos A mais B mais C, e na coordenada z apenas C. Então, quer dizer que A mais B tem que ser igual a 5,
menos A mais B mais C tem que ser igual a 3. E o C é igual a 4. Então, também uma sorte aqui de já ter o resultado de uma das variáveis. Isso simplifica muito, nem sempre vai acontecer. Então, passar o C subtraindo para ficar com um sistema só com A e B. 3 menos 4 vai ficar menos 1, e é esse sistema que a gente tem que resolver. Somando 2b igual a 4, quer dizer que b é igual a 2. Subtraindo as equações, 2a igual a 6, então quer dizer que a igual a 3. Como c já era definido como 4, o vetor v, né, nas coordenadas dessa nova base, o 1, o 2 e o 3 fica igual a 3, 2 e 4. No R3, se a gente for comparar as coordenadas em bases diferentes, é como se a gente tivesse trocado os eixos, né? Porque com a base canônica EJK, nós temos os eixos X, Y, Z, que são ortogonais, se interseccionam na origem, né? E se a gente muda de base, como a base que a gente acabou de ver, o 1, o 2 e o 3, os eixos nem precisam ser ortogonais, porque o 1, o 2 e o 3 só precisam ser linearmente independentes. Então, não precisam ser ortogonais. Uma das consequências, né, por ser espaços vetoriais, é que a intersecção, né, por exemplo, a origem, né, desse sistema, se a gente falando em associar com R3, seria a origem 0, 0, 0, né? Passamos para as transformações lineares, que na verdade é o grande objetivo da álgebra linear. Tem muita aplicação e muita utilidade. Na verdade, as transformações lineares são parecidas com as funções que a gente trabalhou no ensino médio, com a diferença que as funções são bastante restritas, inclusive as que a gente estuda no ensino médio, que a gente só estuda funções a uma variável. Isso quer dizer que as funções transformam um número real em outro número real. Agora, nas transformações lineares e agora nos espaços vetoriais, nós podemos ter aplicações mais amplas. Por exemplo, que levem uma matriz num vetor, que levem um polinômio num polinômio, ou um polinômio numa matriz, né? Então, transformem em espaços vetoriais, que haja uma transformação em espaços vetoriais diferentes, certo? Claro que alguma coisa dos conceitos de função lá do ensino médio a gente tem que ter. Por exemplo, domínio e imagem, o gráfico, função inversa, função composta, entre outras coisas. Claro que aqui nas aplicações lineares ou nas transformações lineares, porque uma função não deixa de ser uma transformação, né? Porque a gente modifica um x para ter um y, a gente vai usar os conceitos básicos e vai ampliar, né? Um pouco mais. Né? Vai ter conceitos que numa função a gente não teria sentido. Então, a gente vai falar de aplicações matriciais, ela generaliza, né? Inclusive, as transformações lineares a gente vai trabalhar representadas por matrizes. Então, primeiro a gente vai ver transformações relacionadas a matrizes e depois vai ver quais são as condições para uma aplicação ser chamada de transformação linear. É como se eu estivesse no mundo das funções e tivesse um tipo, uma categoria especial de função. Por exemplo, ela é bijetiva, por exemplo. Então, o que são aplicações matriciais? Então, a gente precisa de uma matriz A específica, né, por exemplo, do tipo M por N, sobre um corpo K, lembrando que geralmente esse corpo K são os reais, dificilmente a gente trabalha nos complexos. Então, essa matriz A específica determina uma aplicação que a gente vai chamar de F maiúsculo A, ou vou tentar economizar, FA, de K na N em K na M, né? Então, notem que é a ordem inversa do tamanho da matriz. A matriz tem M linhas, entre aspas, né? A ordem inversa. Né? Porque a matriz
tem M linhas e N colunas. E aqui a aplicação vai de K na N, que é o número de colunas, em K na M, que é o número de linhas. Então, ó, essa aplicação simplesmente pensando que aqui, ó, o x tem que pertencer. Vou chamar de x para fazer alusão às funções. X pertence a K na N, né? Então, como ele vai pertencer a K na N, ele vai ser um vetor coluna de N linhas. Então, ele vai ser do tipo N por 1. Então, como a matriz A é do tipo M por N, multiplicando uma N por 1, vai resultar numa tipo M por 1. Por isso aqui, ó, os Ys, né, ou as imagens, né, que são um subconjunto do contradomínio aqui, vão ser matrizes colunas tipo M por 1, por isso o K na M. Então, transforma uma matriz coluna de N linhas numa matriz coluna de M linhas. Certo? Por que a gente vai trabalhar com transformações lineares na forma de matriz? Porque ela é muito fácil de fazer, porque é só uma multiplicação entre matrizes. Né? Uma multiplicação entre uma matriz qualquer, como aqui M por N, por uma matriz coluna. Então, é muito prático, né, fazer esse tipo de aplicação. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, né, eu vou fazer um exemplo, assim, como se fosse função mesmo. Então, ó, definida a matriz A, que é do tipo 2 por 3, ó, então notem que a aplicação definida por essa matriz tem que ser 3 por 2, né, de R3 em R2, a gente vai pegar uma matriz coluna como se fosse um X e calcular um Y, né? Então, exatamente, ó. Então, o que a gente vai ter que fazer? A vezes essa matriz, ou seja, pegar a matriz 1, menos 4, 5, 2, a segunda linha 3, 2, 3, menos 6 e multiplicar por essa matriz coluna de 3 linhas, ó. Então, vai ser uma 2 por 3 vezes uma 3 por 1 e vai resultar numa 2 por 1, como a gente viu lá no início do semestre, né? Multiplicação de matrizes. Então, ó, segunda condição de multiplicação de matrizes, a gente pega linhas da primeira e aqui, como a segunda só tem uma coluna, então vai ser com essa coluna mesmo. Então, ó, vai ficar 1 vezes 1, menos 4 vezes 3, que é menos 12, mais 5 vezes menos 5, que é menos 25. A segunda linha com essa coluna vai ficar 2 vezes 1, mais 3 vezes 3, menos 6 vezes menos 5, então vai dar mais 30. Então, 25, 37 menos 36, e aqui 39, 41. Então, ó, aqui ó, é um vetor, equivale a um vetor de R3, e aqui um vetor de R2. Vamos praticar mais um, multiplicar pela vetor, a matriz coluna, aliás, claro que é vetor também, menos 2, 4 e menos 1. Então, de novo, linhas da primeira, colunas da segunda. Então, 1 vezes menos 2, menos 4 vezes 4, menos 16, mais 5 vezes menos 1, menos 5. Depois, 2 vezes 2, menos 2, que é menos 4, mais 3 vezes 4, que vai dar mais 12, mais 6 vezes menos 1, que vai dar mais 6. Aqui, 21, 22, 23. Então, menos 23, 16, 17, 18, menos 4, 14. Certo? Então, pensar como se fosse uma função. Então, em vez de substituir o valor de x e calcular, a gente multiplica matrizes. Tá? Isso que é uma aplicação matricial. Então, aqui, ó, aqui uns conceitos mais abstratos, né? A gente falou, eu citei na função composta. Aqui, se a gente tem aplicações matriciais, as funções compostas são até mais fáceis. Quer dizer que a gente vai poder ter aplicações compostas
e transformações lineares compostas se tiverem como matrizes de uma maneira muito mais fácil, porque vai acabar na multiplicação de matrizes. Então, por exemplo, ó, se eu tenho uma matriz M por N e uma matriz P por M, eu vou ter uma aplicação matricial relativa à matriz A, K na N. Eu vou até ver se estou um zoom. Ó, a aplicação A é K na N, em K na M. Lembram que a matriz A é tipo M por N. Então, no resultado da aplicação da matriz A gente vai aplicar uma matriz B, que é do tipo P por M. Lembram que é o contrário? Então, a aplicação da matriz B vai transformar K na M em K na P. E então, aqui, como aqui, ó, para ter composta esses, para poder primeiro aplicar a FA e depois a FB, a F de B, então aqui esses conjuntos têm que ser iguais. Então quer dizer que a composta vai sair de N e vai chegar em P. E isso nas multiplicações, com multiplicações de matrizes, fica fácil de entender, ó. Claro que a notação, como primeiro a gente aplica a matriz A e depois a matriz relativa da aplicação da matriz B, a gente sempre inverte. O nome da composta é invertida. Mas aqui, ó, vamos pensar assim, ó, a matriz, vou diminuir o zoom agora para aproveitar esse pequeno espaço aqui, ó. O que está dito aqui, ó? A composta de A e depois aplicada a B, a gente, ó, primeiro aplica, faz o produto AX, que é como se a gente só tivesse a aplicação da matriz A, e depois, como no resultado a gente vai aplicar a matriz B, a gente tem que multiplicar pela matriz B. Então, notem que é o seguinte, ó. X é uma matriz coluna N por 1. E A é uma matriz M por N que a gente vai multiplicar. Então, ó, multiplicando, o resultado vai dar M por 1. E aí, a aplicação FB vai pegar essa M por 1. Então, vai relativa à matriz B, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o produto da matriz B, que é P por M, por esse resultado que é M por 1, ó, e resulta na P por 1. Ó, então, por isso é que vai chegar no espaço vetorial KP. Então, dá certinho, só com uma multiplicação de matrizes a gente consegue explicar a composta. Claro que as propriedades de uma função composta vão ser as mesmas, por exemplo, associatividade. Né? Aqui eu nem vou me ater muito, mas aqui, ó, entrando depois de fazer a composta de A com B, fazer uma composta com C. Né? Então, qual é o produto de matrizes? Então, notem que aqui a gente tinha chegado no BAX, depois vai multiplicar por uma compatível C, né? Que até pela própria propriedade de matrizes que a gente viu, a gente pode associar de maneira diferente. Aqui a gente fez A vezes X, depois multiplicou por B, e depois pegou C e multiplicou por esse resultado. Né? Lembram que tem que ser, né, nessa ordem e nesse lado, porque o produto de matrizes não é comutativo, por exemplo, ou seja, né, por exemplo, AB é diferente de BA. Então, quando eu ponho B à esquerda de AX, tem que ser desse lado, não vale no outro. Mas, mesmo que não seja comutativa, é associativa. Então, a gente pode fazer primeiro C por B, depois multiplicar por A e depois aplicar ao vetor X. Né? Então, as compostas também são associativas na aplicação matricial e é muito mais fácil de fazer. Aplicação matricial, F de A, né, que leva K na N em KM, né, mesma coisa. Então tem que ter duas condições. E também a gente pode chamar objetiva, objetora ou aplicação bionívoca. Tá? É tudo a mesma coisa. Então aqui, ó,
para ela ser bijetiva, ela tem que ter duas propriedades. Primeiro, se eu tenho x diferentes, que aqui, ó, x1, x2, e aplicar a função, né, na verdade, definir a aplicação matricial nos dois, os resultados têm que ser diferentes. Se eu tenho valores de x diferentes, vão levar a valores de y diferentes. Então, isso também equivale à aplicação matricial ser injetiva. Infelizmente, eu acredito que ninguém, a não ser talvez o nosso aluno do IFE, do ensino médio, lembrar dessas coisas, né? Pelo menos dos nomes, né? Mas aqui eu estou citando. Então, se valores diferentes do domínio, né? Vou falar melhor assim, levar a valores diferentes da imagem, ela é injetiva e é uma das condições para ser bijetiva. Agora, se eu pegar um y qualquer do contradomínio, eu tenho que achar, sempre ser possível achar um x do domínio que seja levado nele, né? Então, também tem que ter essa condição para ser bijetiva. Se a gente analisar isoladamente essa segunda condição, é a propriedade sobrejetiva. Então, se uma aplicação matricial é injetiva e sobrejetiva, ela é bijetiva. A mesma coisa que para as funções. Se vocês estudarem isso com funções, é exatamente a mesma coisa aqui com as aplicações matriciais. A gente pode pensar aqui também na aplicação matricial ser inversível. Mas notem assim, ó, uma aplicação matricial depende da multiplicação de uma matriz pelo um vetor x. Isso quer dizer que se a gente pensar em inversa, a gente tem que pensar na inversa da matriz A. Então, quando a gente viu isso lá no início do semestre, quando a gente viu matrizes, então, ó, só existe a matriz, uma matriz só é inversível, primeiro, se ela for quadrada, e além de quadrada, se o determinante dela não for nulo. Então, nessas condições, vai existir a inversa da matriz A e, consequentemente, a aplicação matricial inversível. Então, vai ser também fácil de definir, porque a gente já fez isso com matrizes. Então, notem tudo que se a gente relaciona com uma coisa que a gente tem prática e é fácil de fazer, às vezes não tão fácil, claro, né? Nós estamos falando de coisas mais complexas, né? Então, torna todo o processo mais fácil. Então, por isso que as transformações lineares, mais tarde, a gente vai relacionar com matrizes, porque, na verdade, a gente ainda não viu a definição de uma transformação linear. Então, a gente vai ver que tipo de aplicação a gente chama de transformação linear. E, novamente, ela tem até, vai gerar algo familiar em vocês. Vocês vão achar que já viram isso em alguma parte, porque a gente já viu definição semelhante. Ó, primeiro, se a gente tem dois espaços vetoriais sobre o mesmo corpo K, uma aplicação, como a gente viu, as matriciais, só que aqui eu só vou generalizar um pouquinho mais, f de 1 em v, é chamada transformação linear ou aplicação linear dentro dessas duas condições. Então, se a gente tem dois vetores de U e fizer a aplicação na soma, tem que ser igual à soma das aplicações. E se tiver um vetor multiplicado por um escalar, a aplicação de f nesse produto tem que ser equivalente a pegar a transformação do vetor e depois multiplicar pelo escalar, né? Ou ainda misturar as duas numa condição só, para não ter que trabalhar separadamente. Se a gente tiver dois vetores no espaço vetorial U, que é do domínio, e dois elementos do corpo K em questão, seja real, seja complexo, então a gente tem que ter que f da combinação linear de o 1 e o 2, né? A1 U1
mais BU2 tem que ser igual a A vezes a aplicação no 1 de F mais B vezes a aplicação de F em U2. Então, assim, a gente diz que as transformações lineares preservam as operações básicas dos espaços vetoriais, porque os espaços vetoriais foram definidos, né, pela adição e pela multiplicação por escalar. E outra coisa semelhante, que aí vai ganhar extra quem me disser aonde é que está, o que a gente já viu que se parece com isso, é quando a gente vê a aplicação no vetor nulo. Sempre que a gente tiver uma transformação linear, essa transformação linear vai levar o vetor nulo no vetor nulo. Por quê? Porque se a gente multiplicar um vetor nulo por zero, que é a propriedade do escalar, a gente é igual a pegar o escalar, deixar de fora, e multiplicar pelo resultado da aplicação de f por u. Bom, mas se vai multiplicar por zero, o resultado vai dar zero. Então, por isso que se é uma transformação linear, a transformação linear leva o vetor nulo no vetor nulo. Claro que dependendo do espaço vetorial, né, vai levar o vetor nulo de U no vetor nulo de V. Né? Então eu trouxe alguns exemplos de aplicações lineares ou de transformações lineares relacionadas a coisas bem conhecidas que a gente já trabalhou. E a gente já sabe essas propriedades para facilitar aqui. Por exemplo, a derivação. A derivada é uma aplicação linear, desde que a gente considere nos espaços o espaço vetorial de polinômios sobre os reais. Então, se a gente considerar a aplicação, que é a derivada, né, eu vou chamar essa aplicação de D, dos polinômios nos polinômios, em que a derivada do polinômio, né, vou usar até aquela notação dPdt, considerando, né, que P e Q são polinômios, né, e K é uma constante real. Então a gente sabe lá das propriedades de derivada, que derivada da soma é a soma das derivadas. Só isso vocês vão lembrar que isso é verdade lá que a gente vê no cálculo 1. E que se a gente tiver uma constante multiplicando a função, a gente tira a constante e multiplica pela derivada da função. Então, exatamente são as duas condições para que uma aplicação seja uma transformação linear. Então, as derivadas são transformações lineares. Outro exemplo é a projeção de um vetor R3 no plano XY. Também é uma transformação linear. Então, vou considerar R3 no R3. Essa transformação leva um vetor qualquer ABC no vetor AB0, porque está no plano XY, né? O Z tem que ser igual a zero. Então, aqui, para demonstrar isso, eu vou pegar dois vetores do R3, ABC e XYZ, né? E uma K, um constante qualquer. Então, quem é a aplicação da soma? A soma de dois vetores, a soma trivial, né? Usual, também dita assim, é A mais X, né? A segunda coordenada é B mais Y, a terceira coordenada é C mais Z. Então, qual vai ser então, primeiro eu faço a soma, aí faço a aplicação depois. A aplicação vai deixar a terceira coordenada zero. Então, o resultado vai ser A mais X, B mais Y e zero. Só que acontece que esse vetor aqui a gente pode escrever como o vetor AB0 mais o vetor XY0. Ou seja, isso aqui é a aplicação no vetor ABC, que é o vetor U, e aqui é a aplicação no vetor XYZ, que é o vetor que a gente chamou de V. Então, aqui, a aplicação na soma é a soma das aplicações. E se a gente multiplicar por uma constante? A gente multiplicar por uma constante, como é que multiplica a constante por vetor, né? Multiplica todas as coordenadas. Então, depois, aplicando a projeção, a gente vai fazer a terceira coordenada ser igual a zero. Então, o resultado dessa aplicação vai ser KA, KB e zero. Mas é a mesma coisa que a gente colocar a constante na frente multiplicando o vetor AB0
E esse vetor AB0 é a aplicação, né, a mesma aplicação do vetor ABC, então, que a gente chamou de U. Então, a constante fica multiplicando a aplicação no vetor U. Exatamente, novamente, as duas condições de uma aplicação ser uma transformação linear. Agora vamos ver aqui, ó, mais um tipo de aplicação que é a chamada de translação. Isso porque no R3 ela leva qualquer ponto A, B, C num outro ponto deslocado por um vetor. Então é a mesma coisa que pegar esse ponto e somar com o vetor que aqui eu chamei de T, que tem coordenadas 1, -3 e 5. Então, aqui, ó, essa aplicação é definida por G de XYZ, X mais 1, Y menos 3 e Z mais 5. Isso porque tem essa definição, né? Um ponto mais o vetor, e aí me lembra a alga 1, né? Então, é exatamente a mesma coisa. Se não me engano, a gente viu até um exemplo de translação lá. Então, aqui, será que a translação é uma aplicação linear, uma transformação linear? E eu vou dizer que esse caso é negativo. Lembram da história de uma transformação levar o vetor nulo no vetor nulo? Então, o que vai acontecer se a gente fizer G de 0, 0, 0? Ou seja, x é 0, y é 0 e z é 0. Vai dar o vetor nulo? Não. Vai dar o próprio vetor t, que é diferente do vetor nulo. Então, não é uma aplicação linear. Mais um exemplo. Aqui já adianto que é uma aplicação. É uma transformação linear, a aplicação identidade. Aqui está bem genérico a aplicação identidade para qualquer espaço vetorial, que leva um vetor nele mesmo. Ele é idêntico. Se fosse função, seria f de x igual a x. Então, o que a gente tem que testar? I, na verdade, né? Porque tem esse nome especial. I de U mais V. Mas aí eu vou pensar assim, ó. Ele leva um vetor nele mesmo. Então, se ele pegar uma soma, ele vai devolver a soma. Só que exatamente U mais V é a aplicação de I em U mais a aplicação de I em V, porque a aplicação de identidade leva um vetor nele mesmo. Então, aqui, ó, na verdade, aqui, então quer dizer que a aplicação da soma leva a soma das aplicações. Né? Então, a primeira condição está satisfeita. E a segunda condição de multiplicar um escalar? Então, de novo, isso aqui é um elemento, é uma coisa única. Então, vai levar um vetor nele mesmo. Então, a resposta é k vezes o vetor u, mas que é a mesma coisa que k vezes a identidade em u, né? Porque isso aqui é a identidade do vetor u, porque leva o vetor nele mesmo. Então, também, né, satisfazendo as duas condições, é uma transformação linear, como já tinha afirmado. Aqui é verifique C, né? Mas aí eu já tinha dado spoilers, né? Que é a transformação linear. Claro que não chegamos ainda a escrever a transformação linear como uma aplicação matricial. Falando em aplicação identidade, a transformação linear matricial seria, por exemplo, só que eu vou supor, aí eu teria que trabalhar com um espaço vetorial específico.
né? Por exemplo, R2. Então, aqui, ó, vou trabalhar R2 em R2, se eu multiplicar, né, aí seria F de A, na verdade, não seria uma A qualquer, seria identidade de ordem 2. Então, seria F de 2, que levaria um vetor nele mesmo. Pelas propriedades de matriz, a gente já viu que isso é verdadeiro. Então, a gente sempre vai conseguir associar uma transformação linear com uma aplicação matricial. Para encerrar a aula de hoje, eu vou falar de espaços vetoriais isomorfos. Eu já citei exemplos de espaços vetoriais que são equivalentes. Inclusive, acho que eu já usei foi essa palavra, mas agora é o que eu vou aprofundar. Por exemplo, como um vetor no Rn é igual a uma matriz coluna, é exatamente igual. Né? Por exemplo, um vetor em R3, 1, 2, 3, é a mesma coisa que uma matriz coluna 1, 2, 3. Então, esses espaços vetoriais são isomorfos, e fazer a adição e multiplicação por escalar dá os mesmos resultados também. Né? Então, como é que soma vetores? Como é que soma matrizes? É muito similar. Então, e multiplicação por escalar, que são os dois que definem o espaço vetorial. Né? Para ter um espaço vetorial, a gente tem que definir uma adição e uma multiplicação por escalar. Então, notem que aqui, ó, pensando em vetores e pensando em matrizes, é o mesmo procedimento, são equivalentes. Mas, claro que eu tenho que formalizar melhor essa definição de espaços isomorfos, né? Não é assim, são parecidos, né? É a mesma coisa. Não, mas de que maneira é a mesma coisa? Então, algo, claro que aí vai depender de algo mais técnico, que dois espaços vetoriais, U e V, são isomorfos se existe uma aplicação linear que seja objetiva. Por isso lá, aquele tempinho que eu expliquei as aplicações objetivas ou biunívocas, né? Então tem que existir uma aplicação linear biunívoca de F de U em V. Né? Aplicação, aí a gente chama que essa aplicação é um isomorfismo entre U e V. E o que é interessante que a gente viu na aula de hoje, que gera espaços isomorfos, de mais variado do que essa relação entre Rn, né, o espaço dos vetores n-dimensionais e as matrizes coluna de n linhas, é aquela mudança, aquele sistema de coordenadas no segundo uma base, né, numa nova base, que não seja, bom, pode ser canônica, inclusive, né? Mas se a gente pensar, né, nas combinações lineares que qualquer elemento do espaço vetorial precisa ter, né, definido unicamente, né, pela base, a gente sempre vai montar um vetor, então a gente sempre vai conseguir associar dois espaços vetoriais desde que sejam a mesma dimensão, né? Então, se a gente tem dois espaços com a mesma dimensão, a gente, pelo aquele sistema de coordenadas, né, de achar as coordenadas naquela base específica, a gente vai conseguir associar com o Kn, mais genericamente falando ainda, né? Não simplesmente Rn. Então, a gente consegue um número maior de espaços isomorfos. Então, por hoje já está muito bom. E semana que vem, seja o que Deus quiser. Fiquem bem.